Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de farmacologia rápida e fácil e chegamos na etapa que eu acho que é o chefão. Agora, quem passa pelo metabolismo conquista o mundo. Se essas videoaulas estão te ajudando, não esquece de dar o like e seguir o canal e dependendo de quando você estiver assistindo, eu já vou ter lançado algo que vai revolucionar a forma como você aprende farmacologia. Não é papo de coach, não vou te enfiar um curso péssimo, não é um curso na verdade, mas é um método que eu usei para aprender farmacologia e que praticamente ninguém usa aqui no Brasil, então eu decidi criar eu mesma. Mas por enquanto só é um spoiler, não tenho data de lançamento, mas dependendo de quando você estiver assistindo isso, já vai ter lançado. Então dá uma olhada no primeiro comentário desse vídeo para ver se eu já lancei. Mas então vamos continuar a nossa videoaula de metabolização. Bora lá! Se você assistiu a videoaula de vias de administração, você está sabendo que dependendo da porta de entrada que esse fármaco usou, ele pode ou não passar por essa etapa de metabolização. Eu recomendo você assistir esse vídeo antes de continuar essa aula. Basicamente, a metabolização é uma transformação que o nosso organismo faz com as substâncias, através de reações químicas. Gente, tudo sofre metabolização, tanto substâncias endógenas, ou seja, aquelas que nós mesmos produzimos, como neurotransmissores ou hormônios, quanto substâncias exógenas, que são aquelas que têm origem externa e que a gente bota para dentro, tipo medicamentos e alimentos. E o que significa metabolizar essas substâncias? Significa pegar essas moléculas, colocar enzimas para biotransformá-las em versões inativas e mais hidrossolúveis, ou seja, versões mais polares. Isso as torna mais fáceis de serem excretadas, de serem jogadas para fora do nosso organismo, através principalmente da urina e das fezes. E por não estarem mais na sua versão mais lipossolúvel, a gente impede que essas moléculas fiquem sendo distribuídas pelo nosso organismo, porque elas pedem a facilidade de atravessar as barreiras das células, como nós vimos na videoaula de absorção e de distribuição. Tá vendo que tudo agora está se conectando? Mas não se engane, apesar da gente falar que o fígado é o grande chefão da metabolização, praticamente todos os nossos tecidos fazem a metabolização em algum grau. E aí, falando em fármacos especificamente, vão ter alguns tecidos mais importantes que os outros pra gente. Sem dúvida, o fígado é o grande campeão, mas também temos em seguida os pulmões e os intestinos. Fazendo isso em um grau menor? Sim, mas também fazem. Lembra desse esquema que vimos na aula de absorção e vias de administração? Vimos que dependendo de onde eu administro meu medicamento, ele vai acabar tendo que passar pelo fígado. Quando é esse caso, dizemos que esse fármaco sofreu o efeito de primeira passagem, ou podemos também chamar de metabolismo de primeira passagem. E como podemos ver, os medicamentos que tomamos via oral são os que mais sofrem com isso. E aí os cientistas pensaram, meu Deus, como é que a gente faz para esses fármacos passarem pelo fígado, mas não resultarem só em metabólitos inativos? Tem como eu fazer uma substância passar pelo fígado e os metabólitos serem ativos? E foi aí que nasceram os profármacos, ou podemos dizer também as prodrogas. Funciona assim, a gente pega um fármaco, mas coloca um disfarce. Com esse disfarce, a molécula é farmacologicamente inativa. Mas ao passar pelas reações químicas do fígado, as enzimas vão acabar atuando só tirando esse disfarce. E a parte da molécula que é importante pra gente vai ficar intacta, linda, leve e solta para poder seguir o seu caminho pelo organismo e fazer o seu efeito do jeitinho que a gente quer. Esses disfarces são grupos químicos que a gente coloca na molécula. Então, quando passar pelo fígado, como a gente já sabe quais são as reações químicas que essas enzimas costumam fazer, a gente coloca estrategicamente esses grupos e essas enzimas vão ou tirar esses grupos ou transformá-los em uma versão que a gente sabe que vai ter efeito. Ou seja, em uma versão de um metabólito ativo. Mas apesar do intuito da metabolização ser algo que o nosso organismo faz para nos proteger, às vezes, isso sai pela culatra. Nós vimos que uma molécula pode sofrer metabolização e resultar em um metabólito inativo. Vimos que uma molécula, por exemplo, como os profármacos, podem passar pela metabolização e se tornarem metabólitos ativos, mas infelizmente pode acontecer de uma molécula passar pela metabolização e se transformar em um metabólito tóxico. Ou seja, a intenção era boa, mas quando passou pelas reações de metabolização, ela acabou ficando numa versão mais tóxica e mais perigosa pra gente. Vocês vão ver alguns exemplos ao longo do curso de farmacologia, mas principalmente em toxicologia. Vamos dar uma olhada nas reações químicas da metabolização, mas eu juro que a química não vai te morder. Nós podemos dividir essas reações de metabolização em duas fases.
As de fase 1 vão envolver principalmente reações de oxidação, redução e hidrólise. Já as de fase 2 são reações de conjugação. Fase 1. Na hidrólise, minha molécula é quebrada em pedaços menores na presença de água, e os átomos dessa água vão se incorporar nos pedaços quebrados. Só lembrar que na própria palavra tem a dica: lise é quebrar, hidro vem de água. A oxidação é uma remoção de átomos de hidrogênio e ou adição de átomos de oxigênio. Na redução, temos o contrário da oxidação. Átomos de hidrogênio são adicionados na molécula ou átomos de oxigênio são retirados da molécula. Fase 2. Na fase 2, temos as reações de conjugação. É só olhar o nome. Conjugação, ou seja, com alguma coisa. Essas algumas coisas são coisas variadas. Mas no caso dos fármacos, essa alguma coisa é normalmente o ácido glicurônico. Então, nas reações de fase 1, vamos ter reações que quebram a molécula, tiram ou adicionam átomos, como acabamos de ver. Essas reações são importantes porque elas criam locais de ataque para as enzimas fazerem as reações de fase 2, que já são consideradas reações de síntese, em que eu vou adicionar grupos maiores à molécula do fármaco, me garantindo que ele será inativo e melhor excretado. Flávia, então todos os medicamentos que são metabolizados passam pela fase 1 e pela fase 2 e nessa sequência? Não, alguns medicamentos podem passar só pela fase 1, outros pela fase 2, mas quando eles passam pelas duas fases é nessa sequência. Justamente porque a fase 1 cria esses pontos de ataque para poder ocorrer a fase 2. Várias enzimas participam dessas reações químicas, mas na fase 1 a gente está falando principalmente de uma superfamília chamada citocromo P450, que são as Kardashians da fase 1. É a superfamília mais famosa. Dentro dessas superfamílias, nós temos as famílias e ainda as subfamílias, com enzimas muito especializadas. Cada uma delas vai ter um nome específico, que começa com CYP, CYP, mais o número dela. Se você tiver curiosidade, pega a bula para profissionais de saúde de um medicamento e olha na parte de metabolização. Muito provavelmente você vai acabar vendo ali o nome de alguma CYP. E assim como vimos para as outras etapas da farmacocinética, vão existir fatores que vão influenciar a metabolização. Vamos dar uma olhada nos principais. Temos como um dos fatores a idade, principalmente se eu estou falando de idosos e de crianças. Idosos porque eles metabolizam mais lentamente, então eles vão ter mais dificuldade para conseguir inativar as drogas. Logo, pode ser necessário doses menores. Assim como as crianças podem ter doses menores prescritas porque não tem o fígado ali totalmente maduro. Pessoas que têm doenças no fígado, já que a capacidade de metabolização delas diminui, então você precisa ajustar as doses. E a tolerância. Quando você toma um medicamento com uma certa frequência, o seu fígado acaba produzindo mais enzimas específicas para conseguir metabolizar essa substância mais rapidamente. Então você vai precisar tomar doses maiores cada vez mais para conseguir o mesmo efeito de antes. E por fim, para finalizar, vamos fechar com um conceito muito importante na metabolização, que é a meia-vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas, hein? Não seja egoísta. Imagine que você tomou um medicamento via oral e o fármaco vai sendo absorvido até alcançar a sua concentração máxima no nosso plasma. À medida que essas moléculas vão sendo metabolizadas, inativadas e excretadas, essa concentração vai diminuindo. Se você não toma uma nova dose, essa concentração cai para zero. O tempo que demora para essa droga atingir a metade da concentração máxima é a meia-vida dela. Então, se eu tenho 100 miligramas de concentração máxima de um fármaco no meu plasma e em 45 minutos a sua concentração caiu para 50 miligramas, ou seja, caiu pela metade, então o meu tempo de meia-vida é de 45 minutos. Bem simples. É muito importante conhecer esse conceito de meia-vida porque ela vai determinar quando você precisa tomar a sua próxima dose. Assim, a gente sempre vai manter uma concentração eficaz ao longo de 24 horas. Essa foi a nossa videoaula de metabolização. Não esquece também de me seguir lá no TikTok e no Instagram para você aprender farmacologia por meio de curiosidades. Não esquece de dar like no vídeo e comentar. E também dá uma olhadinha lá no primeiro comentário para ver se eu já liberei algo que vai mudar a sua relação com farmacologia. Beijinho, tchau, tchau!